Meus irmãos, mais uma vez hoje, quando eu estava a conversar com Deus aqui, Deus me tocou mais uma vez para falar sobre o Espírito de Deus. Aliás, blasfema contra Cristo tem perdão, contra Deus tem perdão, mas contra o Espírito não há perdão. Por quê? Porque ele deixou o trono de glória está entre nós para nos convencer do pecado, para a conversão da humanidade. Tem muita gente que diz que tem o Espírito de Deus. Ah, eu sou batizado com o Espírito de Deus. Será que é mesmo? Será que já foi um dia? Bom, nós sabemos que o dia de Pentecostes nada mais é do que um feriado onde se reuniu todos os apóstolos. Então era um dia de descanso, um dia de, para alguns farra, para outros visitar a família, outros descansar. Então, como era um feriado, ficou muito fácil reunir todas aquelas pessoas naquele local. Uma observação no dia de Pentecostes é que eles oraram pedindo o batismo com o Espírito Santo, mas não foi possível. Mas quando foi perguntado ao Senhor o porquê, porque o meu nome não foi glorificado. Aí às vezes você pensa assim, eu tenho que ficar dando glória a Deus, até no pensamento, olha, é bom esse negócio. Mas você tem que também glorificar a Deus na luta, na tristeza, na alegria, em todo o seu momento de vida. Deus tem que ser glorificado. Quem entendeu diz amém. Então, meus irmãos ou irmãs que estão me ouvindo, o dia de Pentecostes foi um dia muito importante e é um dia muito importante. Porque naquele dia, após o nome de Cristo ser glorificado, o Espírito desceu sobre aquele local, entrou sobre aquela casa com um vento impetuoso, encheu todos ali do Espírito maravilhoso e santo. Aleluia! Glória a Jesus! Uns falavam em línguas, outro recebia a tradução, um tinha visão, o outro também. Então foram várias coisas, porque junto com o Espírito de Deus também desce os dons do Espírito de Deus, dom de línguas, dom de discernimento de espírito, e aí são vários dons de revelação, aí vai. Mas Jesus, ele batiza com o Espírito Santo aquele que ele quer, e também ele dá o dom a qual ele quer também. Quem entendeu diz amém. Ah, eu queria aquele dom, será que vai ser útil em tuas mãos? Aí você fica pedindo dom demais para Deus. Vou fazer um monte de campanha pedindo os 9 dons da Bíblia. Será que você vai usar esses dons? Porque se você recebeu o dom do Espírito, mas você não usa esse dom, então você vai ser condenado também por isso. O dom é irrevogável. O que eu estou dizendo? A pessoa desviou-se, continua com o dom. Mas quem garante que Deus usa é só a fidelidade na doutrina. Tem gente que fala, eu tenho o dom, está com a boca cheia de batom. É quem está usando, será que é Deus, igreja? Não tem como não. Porque para receber o Espírito de Deus e para manter na nossa vida, temos que ter santidade. O cidadão, ele desviou-se. Ele tem o Espírito de Deus? É o Espírito do Satanás no couro. O cidadão, ele casou-se de novo e tendo seu cônjuge vivo. Deus está com ele? Teve como diz o maranhense, um abestado, e veio me falar que Deus usava um casal lá que divorciou e casou de novo. Veio falar para mim um negócio desse, eu achei até uma afronta esse cabra. Ô cabra à toa. Se fosse na época da lei, ele ia ver. Mas na época da graça, vamos orar e jejuar para que um dia se converta. Me bate palma e dá glória a Deus. Por que eu estou falando isso? O Espírito Santo não habita em templo sujo. Verdade. Sujo de quê? Pecado. Verdade. Quando você entra numa casa e vê a vazia suja, rato andando para lá e para cá, né, irmão Roberto? Aí você vê aquela sujeira lá, você vai dizer assim, aqui não mora ninguém não. Não é possível, só se for um porco. Exatamente. A casa espiritual que é teu corpo, quando está lambuzada de batom,
de brinco, de roupa mundana, de mentira, de jogos, de prostituição, de adultério, só mora ali dentro do seu couro, é o porco do Satanás. Porque o meu Jesus, o Espírito de Cristo, ele habita em casa limpa, cheirosa. Ser humano normal e liberto e certo da cabeça, ele não mora em casa suja. Mora, igreja? Não. Banheiro sujo, pia cheia de louça, vazia, esparramada pela casa, roupa suja. Será que mora alguém nessa casa? Só se for um porco do Satanás mesmo que mora lá. É verdade. Aí a pessoa diz assim: eu tenho o Espírito de Deus. Primeiro, outra coisa que eu quero falar, que por o Espírito Santo habitar na tua vida e na minha vida, o velho homem tem que ser morto, sepultado. Das águas ressurgir uma nova pessoa em Cristo Jesus. Eu continuo a mesma pessoa. Resolvo na faca, no revólver. Resolvo no xingamento. Eu continuo a mesma pessoa. Desejo mal para todo mundo. O Espírito Santo está na vida, igreja? Não está. Quem está é o porco do Satanás de novo. Que tem pessoa que parece ser de Deus. Você olha assim, as vestes bonito, bem trajado. Ali é um crente, usa roupa social, é crente. Mas o que essa pessoa apronta na casa dele? Tem televisão, tem Facebook, tem WhatsApp. Só maquina o mal para os outros. O Espírito de santidade não pode habitar nesse tal. Quando uma pessoa tem o Espírito de Deus na vida e erra, ele logo sente a necessidade de se consertar e de confessar os seus pecados. Ele sente a necessidade. Eu tenho que me consertar, eu tenho que fazer um conserto, eu tenho que confessar meu pecado, eu tenho que repreender o meu pensamento. Ele mesmo se repreende, ele mesmo pede socorro a Jesus. Jesus tem misericórdia, tira esse pensamento da minha mente. Amém? Mas pastor, e quando a pessoa começa a passar a revelação e o Espírito Santo continua se revelando 1, 2, 3 horas até amanhecer o dia, o Espírito é sujeito ao profeta, irmão. Vamos parar com esse negócio. Eu já passei muita luta com obreiros e obreiras rebeldes. Por que são rebeldes? Passa 3 revelação, irmão. Passa 3 revelação, irmão. Passa 10. Foi Deus? Não é Deus mais. Porque onde há rebeldia também não há mais o Espírito de Deus. É coisa da cabeça da pessoa. Mas Deus continua revelando. Olha, irmão, a obra de Deus é ordem e decência. Na macumba, sabe como é que é quando os Exu incorpora lá? Incorpora a pomba gira lá, né? E eles começam a fazer gracinha um com a cara do outro. Fazer piadinha, xingamento. Mas é lá e do Satanás. Na igreja de Deus pode? Não. Então a igreja de Cristo funciona assim. Vamos seguir a regra? Arrisca. É verdade. É 3 revelação? É 3 revelação. O culto tem que ser terminado até tal hora. Tem que ser até tal hora. Amém? Mas o Espírito de Deus mandou passar um recado ali. Será que foi Deus? Tem que ser. Porque aquele que disse que o Senhor falou quando o Senhor nunca falou, irmão, ele vai perder também a salvação. Verdade. Tem que ser Deus, ou então você tem que fazer um concerto com Deus aí. O Espírito de Deus, ele é fino, ele é poderoso, ele é magnífico. Eu tenho raiva do irmão. Você não tem o Espírito de Deus, não. Se você fizer alguma coisa errada, ele vai te incomodar para que haja conserto. Quase o contrário, se você não consertar, ele vai embora e deixa você com Satanás. Raiva, mágoa, inveja, mentira, tudo isso é de Satanás. Porque tem irmãos que eu conheci, eu acho que nem devia chamar de irmão do Satanás. Que eu via lá onde eu nasci na fé, e começou um aqui no ministério, mas já dando o cabo pulou fora. Quando você vê um rosto novo e um carrão na porta da igreja, passa um votão de R$200. Aí, Moisés, se for um Fusca, R$10, né? Mas se for uma caminhonete, é R$200, R$1.000, tem dinheiro. Deus revelou um voto. Deus revelou, igreja? Não. Ou é coisa da cabeça ou é o cambuião cutucando ele. Então é por isso que eu não concordo. Na igreja pentecostal do Filho de Deus é proibido o voto revelado. Isso não é de Deus, não. O voto aqui. Eu acho que vocês têm muito tempo que não viram passando um voto. Um dia eu vou passar aqui.
É que eu esqueço. Mas o voto ele é o quê? Voluntário. E a quantia eu só posso estabelecer se for uma ajuda, uma oferta rápida para ajudar a pagar alguma coisa da igreja. Ó, irmãos, eu preciso aqui de 10 pessoas com 100 reais. Mas R$1.000 a conta da igreja, nós temos que pagar, como quebrou. Eu vou passar o voto, não ajuda aí, por favor, não é para conta, é para a igreja, é para Jesus. Então eu estipulei porque é uma coisa que a igreja precisa rápida. Mas se você resolveu fazer um voto com Deus, não é pecado. Eu posso estipular um valor, irmão Zé, você vai dar R$5.000. Ou então você vai ter que doar um veículo. Pode, igreja? Lá doa até veículo lá. O Tiago lá lutou tanto para pagar o veículo, né, meu Tiago? Fazenda também? Eu já vi doar boi. Eu já vi. O boi era gordo. Mas aí a pessoa quis. Mas eu posso falar, irmão Tiago, Deus vai te dar uma Hilux se você dar seu carrão aqui para Jesus. Será que vai dar, irmão? Se foi o Espírito de Deus que mandou, foi o Espírito de Satanás, ou então a própria carne. Verdade, Deus. É a carne que fez isso. O culto de prosperidade é do Espírito ou é de Satanás? Satanás. É do bicho, é do cambuão, é do chifrudo, é do chico-tripo, do calça curta. É dele mesmo. Verdade, Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que só espera somente as coisas materiais dessa terra são os mais miseráveis. Não é pecado você ser rico, não. Não é pecado. Pecado é você ser avarento. Pecado é a pessoa vir cá mentir, falar uma coisa que aquele dinheiro não foi para aquele local. Isso está errado. Isso não é o Espírito Santo que toca coisa nenhuma. É coisa da carne, é coisa de Satanás. Pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo, ele não pensa somente nas coisas materiais. Ele precisa, você precisa de uma casa, não precisa? Ô Jesus, eu queria tanto uma casa. Mas se bem que nós temos uma lá no céu. Se ele não der uma na terra, um no céu está garantido. Se Deus te dá uma casa, ele vai ser o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Se ele não der, se ele der, ele é o mesmo Deus. Você precisa dele. Se você for uma pessoa que não vai ter nada nessa terra, na verdade, se você tem Jesus, você tem tudo. Se você não tem Jesus, você não tem nada. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é? É do Satanás. Então, irmãos, tem muitas pessoas que roda, fala em língua, pula, igual macaco, né? Igual sapo, daí vamos dizer. Vamos aí tem medo de sapo, né? Lembrei dele agora. Tem crente que pula, fala em línguas, bala pra lá, bala pra cá, rodeia. Parece aqueles aviões quando vai cair, já viu? Eles põem a mãozinha assim. Eu vi um na vigília, irmão, que ele estendeu as duas mãos e eu fiquei pro irmão, falei, o que é aquilo ali? Falei que era o mistério do avião. Falei, rapaz, se esse avião cair é uma bagaceira grande. Teve outro que fez, quem já viu lutando karatê? Quem já viu? Aquele movimento de catar do karatê, vocês lembram disso? Tinha um lá que quase acertou minhas orelhas. Foi quase. Tem um helicóptero, irmão, gira, cai, né? Será que é Deus que está na vida desse povo? Eu conheci um baiano que me disse que teve um cidadão que foi orar com eles no monte, na serra. Segundo ele, foi batizado com o Espírito de Deus e subiu na árvore de costa. Eu falei, irmão, esse negócio é errado. Subiu de costa na árvore. Olha, irmão, o Espírito de Deus, ele não faz você dar murro no chão. É verdade. Ele não faz você ficar pedindo dinheiro. O Espírito de Deus, ele não te pega se você sai correndo na rua. Um dia um cidadão me ligou e falou, pastor Eduardo, eu queria unir com o senhor. Por quê, irmão? Porque eu sou de doutrina. Eu uni com o ministério aqui que o Espírito de Deus pegou o jovem, que ele saiu pulando, dando salto no meio da rua. Ainda bem que não veio carro para pegar ele. Foi o Espírito de Deus, Imanilde? Não foi. O Espírito de Deus, ele é fino e educado. A voz dele é como autoridade e amor. E o Espírito de Deus, ele não ameaça ninguém. Ele não te obriga a servir a ele, não. Ele te convence, tem que ser por amor. Surgiu um grupo há uns anos atrás numa cadeia, e eles lá, todo mundo que entrava dentro, eles ameaçavam. Tu aceita Jesus ou tu morre. Foi Deus, igreja? Não foi. Foi Satanás.
Porque o Espírito de Deus que eu estou pregando para vocês, ele convence do erro e do pecado. Então hoje Deus mais uma vez me ordenou pregar sobre isso. Deve ter algum ouvinte que está ouvindo isso que precisa ouvir. Ele precisa ouvir isso. A irmã vai lá no salão, espicha o cabelo, passa aquele negócio, fede a cachorro queimado, ou a galinha despenada no fogo. Aí quando torra a galinha, e a irmã disse: o meu pastor disse que eu tenho que estar linda para o Espírito Santo. Você está linda não, você está feia. Está fedendo a cachorro queimado. O meu pastor disse que eu tenho que passar um batom porque eu tenho que ficar linda para o Espírito Santo. Está linda para pombagira. Essa é bem a verdade. E as revelações que se dizem ser do Espírito, já viram? Deus me revelou que eu posso casar de novo. É de Deus? Não. Aí vai ter que ter velório, né? Então tem pessoas que chegam aqui: ó, pastor, eu quero congregar com o senhor, mas Deus me revelou na igreja tal que eu posso casar de novo. E sua esposa já morreu? Não, está viva, então você não pode. Aleluia. Ou então você vai para o caldeirão. Ah, mas Deus usou um vaso lá. Vaso de Deus aqui não é. É vaso cheio de podreira. É cheio de demônio. Porque o meu Espírito Santo diz que aquele que se divorcia e casa de novo perde a comunhão e a salvação com Deus. Ah, mas Deus falou que eu posso usar o zap para evangelizar. Opa, Deus falou? O Espírito de Deus falou? O Espírito de Satanás aqui falou. Pastor, Deus falou e Deus abriu uma porta de emprego para mim. E lá eu tenho que usar calça. E eu posso usar calça só no trabalho. Pode, igreja? Não pode. Se ela quer ir para o céu, não pode. Agora tem esse negócio agora, irmão. Quando eles querem pecar, eles usam o nome de Deus. Tinha um pastor fulano de tal aí, e pregava contra o divórcio. Era uma das poucas coisas que ele pregava, cara, de Deus. Mas a mulher dele foi-se embora. E agora eu falei para minha esposa: vai ter um revelamento que ele pode casar de novo. E já teve, já se cumpriu. Porque eles só querem revelação que agrada o seu próprio ego, a sua própria carne, aquilo que eles querem fazer. Quando eles não querem mais fazer, eles distorcem o evangelho, inventam a revelação e pronto, eles pecam contra Deus. É verdade, Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Toda a revelação tem que estar aqui dentro. Se ela estiver fora, não é de Deus. É verdade. Não pode ser Deus. Eu fui orar para uma pessoa ali, o pastor Tiago me chamou para orar para uma pessoa, e tinha um profeta lá. Ele deve ter uns 2 metros, aquele profeta, né? Só de cabeça deve ser quase meio. Eu acho que ele é maranhense. E eu cheguei lá e o profeta é o profeta fala fina. Eu até achei que aquele negócio era outra coisa. Olá, eu estou vendo o CD sair aí. Deus está falando aqui, quem canta aí? Ele quis dizer que a irmã Dena ia gravar um CD, né? Mas a irmã Dena não tem essa pretensão. Mas o Fala Fina profetizou e disse que Deus falou que era uma revelação. Esse ano, no ano passado, né? Foi ano passado. Foi ano passado. Não, foi ano passado. Foi no fim do ano passado. Então já não cumpriu. Foi. Esse ano que passou, a irmã Dana gravou. Você gravou o CD, irmã Dana? Gravou não? O que aconteceu? Foi o Espírito de Deus, igreja? Não. A Bíblia diz: quando Deus enviar um profeta, como nós vamos saber se o profeta é de Deus? Quando se cumprir a revelação. Cumpriu-se, anda na doutrina é Deus, porque o diabo tem as suas artimanhas para enganar as pessoas. É desse jeito que é, irmãos. Hoje em dia eles querem imitar o Espírito de Deus, querem imitar as línguas, as profecias, as revelações. É fogo estranho, pula fora que não é de Deus. Então a igreja de Cristo, ela tem que falar sobre isso. Reteté na igreja pode? Não. Os reteteiros não são de Deus, não. Que reteté é o quê? Isso é coisa do cambunhão, do inimigo, do Satanás, do capiroto. Esse tal de reteté foi introduzido no Brasil pelas igrejas neopentecostais, que não, de pentecostal não tem coisa nenhuma, ou às vezes foi pentecostal e não são mais. O pentecostal legítimo
é o que traz o movimento pentecostal de línguas, sinais e milagres e revelação, mas traz também a doutrina. O corpo da pessoa está doutrinado, a mente está doutrinada, a língua está doutrinada. Então quem está na vida dele? Espírito de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Não tem nenhum cristão que possui o Espírito de Deus que quando não erra ele não sente o toque. Verdade, Deus. Mas será que o Espírito de Deus está na tua vida? Glória a Deus. Você confessou teu pecado lá escondido? Hã? Você realmente contou aquela história como ela é verdadeiramente? Graças a Deus. Ou você distorceu para favorecer você mesmo? Então pensa um pouquinho nisso aí. Deus está mais uma vez tocando para eu falar novamente disso. Será que você fala em língua? Será que é o Espírito de Deus falando na tua boca? Ou você está imitando o irmão Lucas? Será que é? Um dia, eu era novo convertido, uma pessoa que me instruiu na fé falou: você sabia que é pecado imitar línguas? Eu disse: é pecado por quê, irmão? Eu acho que não é não. Ele disse: porque é um pecado de falsificação. É falsificando a língua que está falando. Não é Deus, é nada, está imitando os outros. Isso é pecado. É verdade, Jesus. É pecado, igreja. Quando o Espírito Santo, você se enche dele realmente, você sente aquela vontade da sua própria língua, ela enrola. E você fala: quando eu fui batizado com o Espírito Santo na vigília, eu fiquei de 00:40, se eu não me engano, até 5 horas da manhã falando em língua. Quando o fogo desceu em mim, irmão, eu ia falar o nome do irmão, falava em língua. Eu ia para o outro lado, falava em língua também. Isso foi até às 5 da manhã, até o último. Quando o irmão falou amém, a vigília acabou, eu voltei a falar português de novo. Glória a Deus. Agora tem gente que quer imitar. Que coisa feia. Que coisa horrível. Está falsificando. Tem gente que fica assim, vou ficar ouvindo como é que o irmão Zé fala em língua. Bala, bala. Vou falar também. Vou imitar o irmão Zé. Tem gente que imita até o jeito que pega no microfone, né? Os gestos, as roupas. Que coisa feia. Seja original. É verdade, Jesus. Não vou dizer que tem pessoas que falam a língua parecida. Isso aí é normal. Mas tem gente que tem que estar de destaque. Irmão foi batizado com o Espírito de Deus. Eu também quero, eu quero. Você tem que querer mesmo. Mas não por inveja, não por disputa. Mas sim porque você tem que ser salvo. Porque ser batizado com o Espírito Santo de verdade é a maior confirmação. Se você partir, você vai partir com Cristo. Eu acho que essa é a que nós precisamos. Porque diz a Bíblia: se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Ele. Verdade, Jesus. Amém? Primeiro Efésios fala que o batismo do Espírito Santo é o selo definitivo para a salvação. Exatamente, é o selo da salvação. Tá vendo, irmão? É o selo da salvação. Pastor, mas eu busquei e não consegui. Então eu vou imitar. Espera aí, você não conseguiu porque é culpa de Deus? A culpa está em você. É você que é culpado. Você que está errado. Você que precisa de conserto. Tem algo errado na tua vida. Porque Deus, Ele conhece o profundo e o escondido. Com Ele mora a luz. Não há nada que tem trevas que não venha a ser exposto em qualquer momento. Amém? Já expulsamos um demônio de gente, irmão, que falava em língua, pulava em profecia. Quando botamos a mão, o bicho berrou e caiu no chão. O espírito do diabo. Pastor, eu não sinto mais vontade de orar. Eu acho difícil o Espírito de Deus estar na tua vida. Eu não sinto mais vontade de jejuar. Não estou dizendo que na luta você fica meio assim, perdido. Isso é normal. Mas a pessoa que não tem vontade de orar, não tem vontade de jejuar, não obedece a doutrina por prazer, não prega por prazer, tem o Espírito de Deus? Não tem. A pessoa liga para o pastor Eduardo: pastor Eduardo, prega na minha igreja, quanto é teu cachê? Eu já ouvi isso. Meu cachê é Jesus, irmão. Já me ligaram. Hoje não vamos mais pregar em outro ministério, mas já me chamaram e já ofereceram o cachê gordo, mais ou menos igual o irmão de Isaías, assim, bem gordinho. Mas eu não cobrei nada, porque eu recebi de graça e de graça também vou dar. Amém? Então esse negócio do pastor fulano tem um cachê, eles querem imitar até o povo do mundo. Eu quero um camarim, eu quero uma maçã, eu quero ali tal coisa. Acho que até uma cachaçinha tem que ter, né? São rebeldes mesmo.
Então, igreja do Senhor, esses tais não têm o Espírito de Deus, não. Tem pessoas que falam assim: eu já fui igual o senhor, pastor, eu era assim salgado. Eu não sou salgado, eu sou temperado. Tá? Temperadinho no ponto certo. O pastor assadinho vai ficar muito bom, porque está no ponto certo, está no tempero. Mas se querem me chamar de salgado, que chame. Eles falam assim: pastor, eu era assim, mas agora eu não sou. Eu digo: porque você está com Satanás no escuro. O Satanás te enganou. Desde o dia que eu aceitei Jesus e descobri que eu sou de doutrina, tinha umas irmãs de lá que falavam assim: quando eu vejo alguém pregar doutrina igual você, eu boto a minha barba de molho. E eu fiquei pensando: mas ela não tem barba? Se tivesse, nós ia ganhar um dinheiro. Uma mulher barbada, quem quer ver? Não tem. E tem gente que fala: eu já vi muitos igual o seu, eu já fui igual o senhor assim. Mas o tempo vai passando, a gente vê que não é assim. Irmão, são 17 anos na mesma doutrina. E daqui a alguns anos eu vou falar para vocês assim: 30 anos na mesma doutrina. Um dia, uma pessoa falou assim: eu queria saber, muitos anos que eu não te vejo, queria saber se você está na doutrina mesmo. Comentei com os irmãos, alguns irmãos disseram: aquele ali não tem jeito. E não tem jeito mesmo, porque eu estou no Espírito. Aí a pessoa vai lá no YouTube, passa uma revelação: o chat é pecado. Depois libera o chat. Foi Deus que revelou? Não. Ou então ele é um rebelde. Vou acreditar em revelação de quem mente? De quem fala uma coisa hoje, amanhã diz outra coisa? Irmãos, desde que eu nasci na fé, eu estou na mesma conversa, na mesma doutrina, porque eu estou no mesmo Espírito. Você acha que Satanás não pode te enganar? Ele pode falar na tua boca, ele pode te dar dom. Satanás, ele imita Deus. Ele quer ser como Deus. Então é importante que você preste atenção nessa palavra. Só você sabe se você realmente, e Deus, se você está na doutrina, por dentro, por fora, na mente, no coração, nas vestes. Só você sabe se você está imitando o Espírito de Deus aí. Está imitando algum irmão? Isso é falsificação, é pecado. Glória a Deus. Glória a Deus, quem bate mais palmas. Glória a Jesus. Quem entendeu essa palavra diz amém. Amém. Então essa palavra Deus me deu hoje de novo. Eu acho que eu já preguei esse dia sobre o mesmo assunto, um pouquinho diferente hoje. Mas olha que coisa linda aqui. No dia de Pentecoste, o povo viu o barulho. Aquele monte de gente falando em língua, tendo visão. Aí o povo foi lá ver o que está acontecendo. Espera aí, se fosse no Brasil eu ia dizer assim: esse tanto de brasileiros estão falando outra língua, é alemão, o que é isso? Que língua é essa? Mas não são todos daqui? Irmão Roberto, irmão José, irmão André, não são todos daqui? Mas estão falando outra língua, e essa língua eu não conheço. Alguém falou: olha, tem um ali que está andando meio assim calambiano, porque estava cheio do Espírito. Tem um ali que está estranho. Será que está bêbado essa hora do dia? Pedro repreendeu, dizendo: não, cumpriu-se, né? Ele quis dizer assim: cumpriu-se as Escrituras, e o Espírito de Cristo desceu sobre nós. Está sobre nós, está na nossa vida. O Espírito de Deus entrou na nossa vida. Então agora você tem que zelar para que ele não saia. Tem gente que diz assim: eu fui batizado com o Espírito Santo, mas eu não estou mais naquele nível, eu estou no pecado. O Espírito de Deus está na tua vida? Nunca. Foi-se embora. Ele sim, ele pode te visitar e te tocar, para você se consertar, mas ele não habita em templo sujo. Como eu disse ao começo dessa pregação, você vai morar numa casa suja. Se alguém chegar na tua casa e ver sujo, falar: que não mora ninguém não, porque está suja. Você quer morar num lugar aseadinho, roupa limpinha, não quer? Banheiro limpinho, tudo limpinho. Assim também é o Espírito Santo da verdade. Quando ele entra na tua vida, ele começa a trabalhar. Quando ele começa a entrar na tua vida, ele começa a reformar a casa. Ele joga na tua mente: não use mais bermudão, para de ver pornografia. Ele começa a lavar a casa. Não usa mais roupa curta, para de ficar mentindo. Ele começa a lavar você, e o último é o coração. Pega o sangue de Jesus com a esponja santa e começa a tirar toda a angústia do seu coração.
Ah, esponja santa, para lá, para cá. Vai, esponja santa, vai no coração, vai lá. Às vezes dói um pouquinho, mas é necessário. Às vezes você pensa assim, eu nunca vou ser liberto disso. Vai, tudo podemos naquele que nos fortalece. Aleluia. Pastor, eu me consertei, caí de novo, tornei a me consertar, caí de novo. Quantas vezes eu tenho que me consertar? Enquanto a vida ainda há esperança. Ainda há esperança. E eu quero dizer para você, esse Espírito Santo, você não pode estar brincando com ele. Coisa séria. Nem com Deus, nem com Cristo, nem com ninguém. Mas o Espírito Santo, se você tocar nele, tu está lascado. Porque se você blasfemar contra o Espírito de Deus, não tem mais jeito para ti. Como eu disse, na minha vida, eu conheço poucas pessoas que eu vi blasfemando contra o Espírito de Deus. Mas essas poucas pessoas para mim já basta, é muito ruim. Quando você vai orar para essas pessoas, você sente logo o toque. Não olhe para essa pessoa. Por quê? Blasfemou. Não tem mais direito de salvação. Não tem mais jeito. Então cuidado. Cuidado com o que você diz. Cuidado com o que você está falando ou pensando. Porque pode ser que você possa tocar nele e para você não tem mais jeito. Como eu digo, eu conheço algumas pessoas que fizeram isso. E infelizmente não tem mais jeito. Tocaram no Espírito de Deus, blasfemaram. Ah, mas o irmão lá é uma bênção, pastor. Ele fala de Deus, ele pega até uma doutrina, ele olha por revelação. Irmão, blasfemou, é do Satanás, 100% do capeta e não tem mais jeito. Não adianta, pode falar em línguas, pode pular, igual pipoca, igual sapo, né, irmão Isaí? Mas não tem jeito. Não tem jeito. Então cuidado, viu? Muito cuidado. É muito importante que você preste atenção nessa palavra, que a última pessoa que eu chamei em particular e contei o que aconteceu com fulano, ele não me deu ouvido e blasfemou contra o Espírito de Deus. Ele é muito importante na nossa vida. Não deixe que você mesmo destrua o templo do Espírito Santo que é você. Amém? Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus. Glória a Jesus.